que é um presente de Deus e eu quero magnificar os céus por esta manhã tão abençoada e abençoadora que o Senhor preparou para todos nós. A certeza que eu tenho é que o Senhor não despedirá ninguém de mãos vazias esta manhã. Você trouxe a sua Bíblia? Se você trouxe a Bíblia, por favor, Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista São Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Enquanto você vai localizando São Marcos capítulo 5, eu quero louvar Jesus pela vida do pastor Rodrigo, da pastora Mônica, que são amigos, e eu quero adorar a Deus pela vida deles e agradecer a Deus por esse casal tão abençoado e tão abençoador. Que o Senhor continue abençoando e prosperando a obra que tem confiado em suas mãos. Seja Deus louvado pela vida do pastor Ronaldo. Isso é uma bênção, viu? Só acompanho pela internet. Isso é fera demais. Eu vou lá. Em nome de Jesus. Vou lá dar um grito lá. Deus abençoe a pastora. Obrigado. Vocês são uma bênção a todos os amigos e irmãos que eu tenho nesta casa, nesse ministério. Seja Deus louvado pela vida de todos. Muito obrigado pelas orações, pelo carinho sempre. E o Senhor é recompensador para todos. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Você encontrou? Diga amém. Amém. Você pode ficar de pé por um minuto, por favor? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um pensamento de Deus para compartilhar com os irmãos, e eu serei breve, mas a palavra ela tem um endereço certo, eu tenho certeza disso. Marcos capítulo 5, versículo 15 diz: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém. Se aceite, por favor. Você pode glorificar a Jesus pela palavra. Para Jesus com vontade. Meus irmãos, eu acredito que nós não estamos diante de um texto estranho. Pelo contrário, eu acredito que nós estamos diante de um texto que é muito conhecido de toda a igreja de Cristo, do maior ao menor, do mais moço até o mais velho, conhece o capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, que trata sobre o milagre da libertação na vida de um homem que a Bíblia o chama de Gadareno. O capítulo 5 ele tem 43 versículos. Esses 43 versículos são divididos em 3 milagres diferentes. Do versículo de número 1 ao versículo de número 20, trata sobre o milagre da libertação. Do versículo de número 21 ao versículo de número 43, ele é dividido em 2 milagres.
O primeiro milagre é o milagre da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. O segundo milagre é o milagre da ressurreição feito na vida da filha de Jairo. Os versículos que compõem o capítulo 5 são versículos que tratam extremamente de milagres feitos por Jesus. Dentro dos milagres, nós esta manhã estamos baseados no milagre da libertação feito na vida de um homem que a Bíblia não menciona o nome. Quando você vai ler o texto, esse texto é escrito também por Lucas e é escrito também pelo evangelista São Mateus. Tanto Mateus quanto Marcos e quanto Lucas, eles têm algo em comum. Nenhum dos evangelistas mencionam o nome deste homem, o nome que ele tinha, porque quando eles vão escrever o milagre, eles estão focados em mencionar o milagre feito por Jesus e não o nome do homem, porque o milagre é maior do que o nome. Então a preocupação é mencionar o milagre. Porém, Marcos é o que traz mais detalhes concernente à vida, ao estado em que esse homem se encontrava antes de ter um encontro com Jesus. É interessante entender que existem dentro da Bíblia alguns homens e algumas mulheres que a Bíblia oculta o nome, mas faz questão de mencionar a região, o local, o ambiente onde nasceram ou onde estavam morando. Por exemplo, quando você vai ver a Bíblia mencionar que alguém vai falar sobre Jesus, as pessoas não falavam o sobrenome que Jesus carregava do seu pai e da sua mãe biológica ou terrena. As pessoas sempre diziam Jesus de Nazaré, referência de onde ele nasceu. José de Arimateia, referência de onde ele nasceu. Saulo de Tarso, referência de onde ele nasceu. Judas Iscariote, referência de onde ele nasceu. Quando você vai ver a mensagem sobre a sunamita, a Bíblia não menciona o nome dela. A Bíblia faz referência da região de onde ela mora. Então nós temos um entendimento de que ela habita, mora na região de Sunem. Daí então, sunamita. É o caso deste homem do texto do capítulo 5, que a Bíblia o chama de endemoniado de Gadara ou Gadareno. É interessante que eu monte um quebra-cabeça para te fazer entender o texto e te fazer entender o contexto. Primeiro ponto que a gente precisa entender aqui: a Bíblia diz que este homem, ele mora em Gadara. Gadara fazia parte de um conjunto de 10 cidades conhecidas como Decápolis. Decápolis vem da junção de duas palavras, Deca, 10, e Cápolis, cidade ou metrópolis. Essas 10 cidades juntas, elas eram o segundo maior PIB, tratando-se da questão econômica da nação, perdendo apenas para Jerusalém, que era a capital de toda a região. Em Decápolis, o seu ganho, o dinheiro que vinha, a economia que tinha, vinha justamente do seu turismo. Eram cidades lindas, eram cidades
belas, eram cidades com estatuetas espalhadas, com monumentos, e isso atraía o turismo para essas cidades. Só que a renda maior de Decápolis, isso inclui Gadara, vinha das suas águas termais, das suas águas aquecidas. Essas águas, elas surgiam da terra. Na Bahia a gente chama de mina d'água. Ela vem surgindo do chão. Então o que é que o império faz? Cria em volta uma fonte. Essa fonte foi betumada com betume, e dizia-se, nada comprovado, mas dizia-se que quem se banhava nessas águas era boa para a pele, era boa para o organismo, era boa para a saúde, era boa para dar a quem se banhava nela vigor, ânimo. Então pessoas migravam de todas as regiões vizinhas para simplesmente pagar caro para tomar um banho em uma dessas fontes espalhadas por Decápolis. Em média, em cada uma dessas cidades, por dia, passava-se de 15 a 20 mil pessoas só para tomar um banho e ver os monumentos que eram lindos e belos dentro de Decápolis. Cidades essas seguras, cidades essas bem armadas pelos guerreiros, pelos soldados romanos, que guardavam os portões de entrada e de saída dessas cidades. Só morava em Decápolis quem tinha uma condição financeira muito boa. Então assim, uma pessoa como eu não ia morar em uma cidade dessa, porque era como se fosse hoje uma Alphaville, se fosse uma região bem cercada. Essas casas assim é só para pessoas assim como Pastor Ronaldo, Pastor Rodrigo, sabe, pessoas chiques assim, que tem uma condição legal para morar. Gente igual eu assim, não tinha como morar lá, porque era uma cidade bem guardada, linda e cidade turística. Porém, pronto, toma posse. Porém, não é pela beleza, não é pela estrutura, não é pela guarnição que Gadara entra dentro do palco da Bíblia. Não é por isso, não é por isso. Gadara entra no palco da Bíblia por causa de um homem que está dominado por uma legião de demônios. Em média, no corpo desse homem tem entre 6 a 10 mil demônios. Repito, em média, no corpo desse homem tem entre 6 a 10 mil demônios. Um demônio só já faz uma bagunça, uma ruaça. Imagine uma legião de demônios no corpo de um homem. Eu preciso fazer quem me ouve esta manhã entender que, ao contrário do que nós ouvimos ao longo de um tempo, nós ouvimos muita gente dizer assim: o diabo não tem poder, o diabo não tem poder. Eu preciso lhe dizer que o diabo só não tem poder diante de um crente cheio do Espírito Santo. Vou repetir isso aqui porque eu vou na fé de quem deu glória. O diabo só não tem poder diante de um crente cheio do Espírito Santo. Se o crente for vazio, se o crente for oco, se o crente não estiver cheio do Espírito Santo, ditado lá da minha Bahia, o diabo faz dele gato e sapato. Agora, se um crente for cheio do Espírito Santo, ele coloca 10 legiões de demônios para correr. É por isso que o crente precisa
ser cheio do Espírito. Quem são os demônios? Demônios são anjos caídos. E livro de Isaías, no capítulo de número 14, diz que Lúcifer foi lançado do céu à terra, e com ele veio a terça parte dos anjos. Eles perderam o acesso, perderam a honra, perderam a glória que tinham, mas não perderam o poder que haviam recebido da mão de Deus. Porém, o poder dos demônios são limitados. Há um limite. O único que tem poder que não é limitado é o Deus que a igreja está adorando esta manhã. Aleluia! Observe que Jesus, um dia, estando com os seus discípulos, Lucas no capítulo de número 10, Jesus chamou 70, deu a eles uma missão, uma ordem, e os enviou a pregar o Evangelho. No versículo de número 17, 18 e 19, nós temos a clara função que Jesus explica e dá autoridade aos discípulos. Porque no versículo de número 17 o texto diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeita. O versículo 18, Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Explicando para ti o que Jesus estava dizendo, quando Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu, Jesus estava falando de domínio, de controle, de poder, de estar no controle de todas as coisas. Para simplificar, Jesus estava dizendo: enquanto vocês pregavam, enquanto vocês ministravam, enquanto vocês estavam debaixo da minha autoridade, o diabo perdia o domínio, o controle, as ações que ele sempre teve sobre a sociedade. Quando Jesus fala isso, Jesus diz aos discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos no capítulo de número 16 e versículo 16, Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome falarão novas línguas, e para quebrar a banca do inferno, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Aleluia, glória. Então eu estou lhe dizendo que os demônios só não têm poder diante de um crente cheio do Espírito Santo. É por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, Jesus falou, come comigo a Bíblia, Jesus falou que o diabo tem poder, e é tanto poder que, se possível, para enganar os escolhidos, ele se transfiguraria em anjo de luz, só para enganar os escolhidos. Agora é um poder limitado. O que temos no texto do capítulo 5? Uma legião de demônios que está dominando a vida deste homem. Jesus deixou claro o plano do inferno. Jesus deixou claro o plano do diabo. Quando você vai ler a Bíblia, João no capítulo de número 10, Jesus está ensinando os discípulos sobre o bom e
e sobre o mau pastor. Existem duas linhas dentro do texto de João, no capítulo 10. A primeira linha do texto, dentro da linhagem teológica, é chamada de linha figurativa. O que é uma linhagem figurativa? Jesus está explicando em forma de figura as ações do diabo, trazendo para o contexto atual. Dentro da linha figurativa, Jesus está explicando usando a figura do pastor de ovelhas. Dentro desta figura, Jesus está dizendo: o mau pastor não cuida, o bom pastor cuida. O mau pastor não ama, o bom pastor ama. O mau pastor não zela, o bom pastor zela. O mau pastor não se preocupa, o mau pastor, o bom pastor se preocupa. O mau pastor não está nem aí com a ovelha, o bom pastor está preocupado com o cuidado das ovelhas. Trazendo para o sentido espiritual, que a segunda linhagem teológica do texto, Jesus está explicando sobre ações de demônios, sobre ações de Satanás. Observe o versículo de número 10 do capítulo 10, quando Jesus disse: o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Aquela palavra é uma palavra explicativa sobre ações de demônios. Então Jesus está trazendo o plano de Satanás. Qual é o plano do diabo? Matar. Qual é o plano do diabo? Roubar. Qual é o plano do diabo? Destruir. Mas para que o povo não ficasse aflitos, Jesus conclui dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olhe para cá que eu preciso montar um quebra-cabeça no texto. Partindo desse ponto, Jesus está explicando o plano do inferno: matar, roubar e destruir. O que é que o diabo fez com esse homem? O que é que a legião está fazendo com esse homem? Roubando sua família. O que é que a legião está fazendo com esse homem? Destruindo o seu projeto, destruindo o teu sonho. Olhe para dentro da Bíblia, porque esta legião é tão poderosa. Pastora Mônica, esta legião tem tanto poder sobre esse homem, que o texto diz que esse homem não morava mais em sua casa. A legião destruiu a sua família. Esta legião destruiu a sua família. Onde ele mora, pastor? Olhe para a Bíblia: dentro de sepulcros, dentro de cemitérios. A Bíblia diz que essa legião é tão poderosa, tem tanto poder sobre esse homem, que o texto diz que esse homem não andava vestido, esse homem andava nu. Na Bahia a gente diz peladão, sem roupa nenhuma. Esta legião é tão poderosa que a Bíblia Sagrada diz que esse homem não morava em casa, morava em sepulcros e morava dentro de cemitérios. Esta legião tem tanto domínio sobre este homem que a Bíblia Sagrada diz, meu pastor Ronaldo, que esse homem andava gritando, outrora no monte, outrora no meio do vale. Esta legião é tão poderosa que a Bíblia Sagrada diz que esse homem andava todo cortado com pedras, se cortava com pedras. Esta legião é tão poderosa que a Bíblia diz que esse homem andava outrora de um lado para o outro e não tinha cadeias, não tinha correntes, não tinha grilhões que conseguia
grilhões, quebrava os grilhões como se fosse migalhas. Mateus escreve o texto e Mateus diz assim, que quando a família enterrava um defunto, essa legião ia lá, abria a tumba, abria o corpo do defunto, comia as vísceras do defunto que estava enterrado. E Marcos escreve dizendo assim, ó, e ninguém conseguia amansá-lo. Legião violenta, não tem ninguém que amansa, não tem ninguém que prende, não tem ninguém que acalma. Agora olhe para cá e eu preciso te fazer entender que esta legião não estava preocupada em sair do corpo desse homem. Quando Jesus encontra esse homem, esta legião não está preocupada em largar o corpo desse homem. O corpo dele era detalhe, o corpo desse homem era fichinha. O diabo não está preocupado. Jesus, quando vai dar ordem para que essa legião saia do corpo desse homem, essa legião não está preocupada. Sai do corpo, a gente sai, não tem problema, pastor Rodrigo. Sabe por quê? Porque a legião não está dominando somente o corpo desse homem. A Bíblia diz que essa legião domina a cidade inteira. Pastor, que loucura que o senhor está falando. Se não provar na Bíblia, eu vou queimar o senhor para o pastor Rodrigo e para o pastor Ronaldo. Então come comigo a Bíblia. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo de número 5. Eu só sei pregar a Bíblia e você me conhece. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 5. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, daquela cidade. A legião está dizendo, a gente é que manda na cidade, a gente é que manda no bairro. Quem manda lá não é Caifás, quem manda lá é os demônios, quem manda lá não é Herodes, quem manda lá é os demônios, quem manda lá não é os soldados de Roma, quem manda lá é os demônios, quem manda lá não é Pilatos, quem manda em Gadara é os demônios. Os demônios dão ordem para quem entra, os demônios dão ordem para quem sai, os demônios lideram toda a cidade. Eles estão no controle da região de Gadara. Quem manda lá não é a polícia, quem manda lá é Bomba Gira, Tranca Rua, Zé Pilintra, Maria Mulambo, Maria Padilha, Sete Saia, é Chucaveira, é a legião inteira. Mas esta legião já está com os dias contados naquela cidade. Vou falar de novo. Arrepiou. Esta legião já está com data marcada para largar a cidade e para largar a família daquele. Vou falar de novo. Olha para cá, eles não sabem, mas já tem data para deixar a cidade inteira e para deixar aquela família. Olhe para cá, porque o texto do capítulo 4, a partir do versículo de número 35, é onde começa a derrocada, a derrocada, a derrota desses demônios. Pastor, mas o capítulo 4 e o versículo 35 não tem nada a ver com o capítulo 5. Então lá vai a explicação para você pegar. Quando a Bíblia foi traduzida pela Septuaginta, o que é a Septuaginta? 70 homens que traduziram a Bíblia em 70 dias, para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor de um texto. E do contexto eles dividiram o texto. Então o capítulo
versículo 35 ao versículo 41 fazem parte na Bíblia original de Jerusalém do texto do capítulo 5, porque é a mesma história. E olhe para cá que eu explico. Olha como começa. Jesus estava em Cafarnaum, depois de pregar o dia inteiro, depois de ensinar o dia inteiro, depois de instruir discípulos o dia inteiro, depois de fazer milagres o dia inteiro, o texto diz: e sendo já tarde, já estava anoitecendo, já era hora de descanso, e sendo já tarde, Jesus chamou os discípulos e disse: Pedro, cadê o barco? Está ali, Senhor, está ali preparado. O que é que o Senhor quer? Entremos no barco e passemos para o outro lado. Mas Jesus, já está tarde, já é hora de descanso, a multidão está indo embora. Ô Pedro, eu preciso lhe dizer um segredo. Qual é, Senhor? Tem milagres que não podem ficar para amanhã, tem coisas que eu não posso deixar para resolver amanhã, existem coisas que eu preciso resolver ainda hoje e não posso deixar para amanhã. Eu vou liberar para quem está na fé. Como é que é, Jesus? Tem coisas que não pode ficar para segunda, tem coisas que eu não posso deixar para resolver na terça, tem coisas que não pode ser na sexta, tem coisas que eu preciso resolver ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje. Eu vou liberar para quem tem glória, porque existem algumas coisas que até o final do domingo o céu trará resposta para a tua vida. Aleluia, aleluia. Cada mão de um vaso aí, cada mão de um vaso aí, cada mão de um vaso aí. Diga para alguém: vai ter resposta ainda hoje, vai ter milagre ainda hoje, vai ter porta aberta ainda hoje, vai ter providência ainda hoje. Eu vou liberar para quem está na fé nessa manhã. Enquanto alguém está glória aqui, o céu está dizendo: eu não deixarei para amanhã, eu vou resolver ainda hoje. Quem pode abrir a boca na glória? Ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje. Eu amo demais a Bíblia, porque quando Deus quer operar milagre, Ele diz: existem milagres que tem data marcada, mas tem milagres que Ele faz no dia. Você lembra do livro do Êxodo, no capítulo de número 14, é o versículo de número 12 em diante, quando Deus vai falar através de Moisés. Olha o que disse Deus a Moisés. Disse Moisés ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Que o Senhor vos dará hoje. Como é que é, Moisés? Não é amanhã, não. Amanhã é outro milagre. O milagre de hoje é de hoje, o milagre de agora é de agora. A porta que Ele vai abrir agora é agora. O de amanhã é de amanhã. Eu estou liberando para quem está acordado, eu estou liberando para quem tem glória, que vai ter livramento, que vai acontecer ainda hoje, vai ter resposta que vai chegar ainda hoje. Então prepara o celular, fica ligado, porque tem provisão que vai chegar ainda hoje. Tem resposta que o céu vai entregar ainda hoje. Tem alguém para dar glória ao nome de Jesus? Olha para cá, olha para cá. Existem milagres que eu não posso deixar para fazer amanhã, ainda hoje. Olhe para o texto, porque dentro da palavra de Jesus, dentro da palavra de Jesus tem uma ordem, e dentro desta ordem tem uma promessa. Qual é a ordem, pastor? Entremos
entremos no barco. E qual é a promessa, pastor? Passemos para o outro lado. Glória, aleluia. Jesus não disse o que ia acontecer, Jesus não disse o que estava por vir, mas liberou uma palavra, e na palavra tem uma promessa. Olhe para o texto, porque o versículo 36 diz que eles deixam a multidão e vão. Jesus pegou a almofada e foi para a popa do barco dormir. Deitou lá e está lá Jesus dormindo. Pegava fácil no sono, dormia fácil demais. E o texto diz assim, ó: e no meio do mar se levantou um grande temporal de vento. E no meio do mar se levantou um grande temporal de vento. O texto diz, meus amados irmãos que ouvem, que o vento era forte. O temporal de vento, o que é um temporal de vento? É chuva e vento forte. É chuva e vento forte. Falo de novo para você gravar isso. É chuva e vento forte. Mas o vento era tão forte que o texto diz assim, ó, que as ondas cobriam o barco. Oh, pega comigo isso aqui. As ondas cobriam o barco. Quando as ondas sobem, a água ela vai quebrar. Quem é de mar, quem entende um pouco do que estou pregando sabe, a água vai quebrar. Quando a água sobe e quebra, ela vai desaguar dentro do barco. Ela vai quebrar. A onda sobe e quebra. Ela vai quebrar, meu pastor, dentro do barco. Então o texto diz que o barco enchia de água. A ciência teológica chegou à conclusão, após estudos verídicos e de fato, que nenhum barco aguentaria a onda que esse barco aguentou. A ciência teológica chegou à conclusão de que das duas uma, ou o barco quebrava, ou o barco afundava. Eu vou falar de novo que é para alguém pegar. A ciência teológica diz que nenhum barco aguentaria permanecer em meio àquela tempestade. Duas coisas deveriam acontecer. A primeira, ou quebrava. A segunda, ou afundava. A água sobe e quebra no barco. É pro barco afundar, é pro barco quebrar, é pro barco afundar, é pro barco quebrar. Mas o texto está dizendo que a água enche o barco, mas o barco não quebra. A água enche o barco, mas o barco não afunda. A água, eu vou falar de novo, eu estou sentindo graça para pregar. A água entra no barco, e o barco, pastor, não quebra. E o barco, pastor, não afunda. E o barco não quebra. E o barco não afunda. Lá vai a palavra para quem está ligado. Essa tempestade não quebra teu barco. Essa tempestade não afunda teu barco. Essa tempestade não quebra teu barco. Essa tempestade não afunda teu barco. O diabo está dizendo, vai quebrar, vai afundar, vai cair. Mas o céu está dizendo, essa tempestade não afunda, não quebra, não quebra. Eu estou sentindo graça. Segura a mão do vaso, segura a mão do vaso e diga, não vai quebrar, não vai afundar, não vai quebrar, não vai afundar. Jesus está dentro do barco. Eu demorei de vir, mas eu não vim na covardia, eu vim debaixo da graça. Aleluia, aleluia. A calúnia não quebra teu barco, a difamação não quebra teu barco.
Olha lá no meio da zona, mas tá. Segunda coisa dentro do texto que eu preciso explicar para você. Segunda coisa dentro do texto. Olhe para o texto. A tempestade está grande. Jesus está dormindo lá na polpa do barco. A tempestade, o pau está quebrando. O remo já foi, porque aqui não é barco a vela, aqui é barco a remo. Por quê? Porque os dois tipos de barco da época não tinha motor, não tinha barco motorizado. Ou é vela ou é remo. Só que barco a vela, ele só consegue andar na contramão do vento. Vou falar uma vez só, meu colega. Eita Jesus! Então, existem barcos que é a remo. Então não precisa de vento para remo. Existem barcos que é a vela, mas para que ele saia do lugar, ele tem que andar na contramão do vento. O pau está quebrando aqui no meio do barco. Duas coisas. Primeiro aqui, o barco na fundo não quer. Segundo, dentro do texto, você vê algum dos discípulos dizendo: vou pular. Eu vi na fúria do leão de Judá. Eu disse: eu demorei de ir, então eu vou de novo para gravar outra vaga. Ninguém. Por quê? Primeiro, não dá para pular. Por que não dá, pastor? Porque ninguém nada em tempestade. Em tempestade não dá para nadar. Oh Deus. O discípulo está aqui, ó. O pau está quebrando, mas não pula do barco. Pega isso aqui de endereço que eu sabe com quem fala. O pau está quebrando, mas não vou pular. Se pular é pior. O pau está quebrando, mas dentro do barco eu fico vivo. O pau quebra, o vento vem, mas dentro do barco eu tô vivo. Se eu pular, eu morro. Então tá aqui, ó. Segura, Pedrão. Segura, Tomé. Segura, Tiago. É melhor ficar aqui dentro vivo do que pular pra fora e morrer. Fica aqui. Olha pra alguém aí que tá ligado e que já tá entendendo o que Deus tá falando. Não cai fora, se for pra fora, morre. Fica dentro do barco. Eu vou sair da igreja. Eu vou dar tempinho dos obreiros. Eu vou entregar. Vai entregar o quê? Permanece aí, meu filho. Permanece aí, meu filho. Permanece aí. Não é só na igreja que eles ficam com essas frescuraiadas. É só na obra de Deus que eles ficam de milagre, me deixe de sorte. É só na obra de Deus que eles querem abandonar. Não abandonava a cachaça, não abandonava a maconha, não abandonava o forró, não abandonava o ralabuche. Aí vem pra igreja, fica dodói. O cara falou de mim, fiz aí cara feia, não vou mais fazer. Olha pra cá, fica no barco. Se sair vai morrer, fica no barco. Olha pra dois crentes aí, vai. E diga: fica no barco, terra. Fica no barco. Fica no barco. Fica no barco. A tempestade tá grande, mas eu não saio. Eu não arrego o pé. Os incomodados que se monte. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Quem pode abrir a porta? Terceira coisa na tempestade. Jesus está em Cafarnaum. De Cafarnaum, aonde ele entra no barco, só tem um local para ir: Gadara. De onde ele está, só tem uma direção:
Gadara. O que acontece aqui? O pau está quebrando, o vento está. Só que ó, só tem uma direção. No meio da tempestade, o barco não sai da direção. Por que não sai? Porque a direção já foi dada antes da tempestade vir. E quem deu a direção? Jesus. Entremos e passemos. Eu vou na fé da pastora que pegou. Então, por maior que seja a tempestade, ela leva para lá, joga para cá, bate para cá, mas daqui a pouco o barco está aqui, ó, mesma direção. Mesma direção. Oh, glória, diga para alguém, diga, você não vai sair da direção que Deus deu. Não, para de graça, melhor aí, vai. Daqui a pouco o pastor Ronaldo e o pastor Rodrigo vai pagar coca para todo mundo no grupo. Vai dar glória a Deus aí. Aleluia, glória. Oh, diga aí, não saia, você não vai sair da direção. Oh, glória, a direção quem deu foi Deus. O local que você está, quem te colocou foi Deus. O ambiente é de Deus. E Deus está dizendo para alguém: não vá no barulho dos outros, que você não é piolho, você não é Maria vai das outras, você não é igualista, você está debaixo da palavra, você está debaixo da direção de Deus. Então não saia, fica na direção que Deus te deu. Agora deixa eu contar um segredo, eu vou encerrar agora. Quem manda essa tempestade não é Deus. Eu vou até beber água. Essa tempestade aqui não é Deus. Todo mundo esse dia eu ouvi alguém falando que era Deus que mandou a tempestade. Deus estava no controle da tempestade. Eu falei, o próprio texto explica que não é Deus. Sem precisar na teologia, tá? Você não falar, demorou só letra. Ô, glória! Não é, tá que eu vejo, não foi. Por que não é Deus que manda essa tempestade? Número 1, Jesus está indo para Gadara enfrentar demônios. Glória a Deus. Quem manda em Gadara são os demônios. E por que os demônios mandam lá? Porque Jesus não está. Oh, glória! Falei uma vez só. Porque diabo só manda em território que Deus não governa. Diabo só manda em território que Deus não governa. Território que Deus governa, diabo não manda nada. Então o diabo sabe que Jesus está indo para lá. Aí, quem estuda sabe, quando você vai estudar angiologia, que fala sobre os demônios, as classes de demônios, classes hierárquicas de cão, existe uma classe de demônio que é chamada classe mensageira. Que a função deles é só observar o que está acontecendo e falar ao chefe. Se a obra pegou, se está dando certo, se a família destruiu, se o trabalho foi e tal, aquela coisa toda. Então, os demônios sabem que Jesus está indo para Gadara. Aí, onde ele está? Na popa do barco, foi dormir. Ah, é? Como os demônios têm poder, o que eles fazem? Vão mexer com o tempo. O plano aqui é matar Jesus e o discípulo. Matar Jesus dormindo. Se Jesus dormindo, não tem cruz, não tem redenção. Não tem redenção, não estava aqui. Além de matar Jesus dormindo, mata os discípulos. Acaba com tudo. Não tem evangelho. Mata Jesus, não tem cruz. Mata os discípulos, não tem evangelho. E eles continuam dominando a região inteira. Aleluia. Então quem manda essa tempestade aqui são os demônios. Pastor, me dá uma prova concreta aí que essa aí ficou meio raça. Olha o texto. Quando alguém vai despertar Jesus, o texto é assim, ó, e ele repreendeu o vento. Jesus sempre disse assim, ó, eu e o Pai somos um. O que eu faço o Pai sabe.
O que o Pai faz eu sei. Porque eu não vim fazer minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Tu acha que se fosse Deus? Qual ordem é maior aqui? A do filho ou a do pai? Se é Deus, Jesus não ia repreender. Meu Deus, aleluia! Ele ia dizer assim, não, meu pai, Deus é meu pai. Agora, a palavra repreender aqui, no original do hebraico, é epitimau. A palavra epitimau, seu significado é repreender quem está por trás. Vou falar de novo, tá? A palavra repreender aqui no texto, no original do hebraico, é epitimau. A palavra epitimau, o significado é repreender quem está por trás. Os discípulos só via tempestade. O discípulo só via vento, porque não tinha visão. O discípulo só via água. Mas quando Jesus subiu, ele disse: já sei quem está por trás disso. Ô irmão, pega, pelo amor de Deus. Já sei quem está por trás. Jesus não repreende só o vento, repreende o causador. Jesus me ajuda que eu demorei de vir. Repreendeu quem estava causando o vento, quem estava por trás da tempestade. Olha para cá, igreja, porque o céu traz alguém aqui, senta alguém aqui para dizer: eu estou repreendendo quem é o causador da turbulência. Quem é, oh Jesus? Quem é que está causando essa panelaiada na igreja? Ele vai repreender quem está causando essa fofocalhada inteira, essa mentiraiada inteira. O diabo está usando alguém de marionete e tem gente que não percebe, mas o céu está dizendo: eu estou dando ordem para quem está por trás. Eu estou repreendendo quem... Oh, glória! Levanta a mão para dar glória agora. Por favor, não me tenha como doido, mas o céu abriu a minha visão aqui no altar. Segure a mão desse crente aí, levante a mão dele ou a mão dela para o alto, porque eu estou em uma guerra espiritual aqui no altar. Ele dará cia, Jorébia, remanda, canta, maia. Eu comecei a suar sem nem ter começado a pregar. Eu comecei a suar sem nem ter pegado no microfone aqui. Eu não estava entendendo, mas o céu abriu a minha visão, porque desde a hora que eu estou sentado aqui, o céu me mostrou uma jiboia bem grande, andando a igreja inteira. Anacotéria, Camúria, remanda, Camaia. O céu me disse: essa cobra estava rondando a igreja para matar alguém apertado aqui. Era para ter uma discórdia, era para ter um vucu-vucu, era para ter uma confusão, era para sair soco. Mas o céu me disse: enquanto a minha igreja abre a boca para me adorar, eu vou esmagar a cabeça da serpente aqui. Eu vou chamar quem é de guerra. 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 Não vai atrapalhar os obreiros. Não vai atrapalhar a igreja. Não vai colocar confusão na obra. Ele vai
se achou aqui. E o Pai está dizendo: eu vou quebrar essa panela hoje. Eu vou desfazer essa panela. Eu vou pegar no seu cavalo. O Pai está dizendo: não vai ter rebelião dentro dessa casa. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Quem pode abrir a boca? Abre a boca. E agora? Repreendeu quem está por trás. Tem alguém aí? Diga para Deus hoje. Diga hoje. O teu Deus repreende quem está por trás dessa maracutaia inteira. O plano é aparentemente perfeito. Aleluia, Deus. Pastores, me ouvem. O plano é aparentemente. Pense num plano que, assim, olhando assim, você fala assim: perfeito. Não vai ter nem como Jesus reivindicando e fazer nada. Está dormindo, a água está batendo, vai morrer. Oh, aleluia. O discípulo vai morrer tudo no barco. O discípulo lá morre. E se ficar no barco, o barco vai. Oh, glória. O plano é aparentemente perfeito. Só parece. Oh, glória! Por que o plano não foi perfeito? Por que não foi perfeito? Olha o tempo, irmão. Olha o tempo. Água entrando no barco, desespero, aquela coisa toda. E o discípulo vai morrer e tal. E o barco está e sobe, a água vem. Por que não foi perfeito? Olha o texto. Porque quando o diabo montou o plano. Oh, glória! Aleluia, Deus! Quando o inferno montou o plano para matar Jesus e ficar dominando lá, o diabo esqueceu. E o termo esquecer aqui eu uso para te fazer entender o que? De colocar no plano. Porque ele colocou tudo: matar Jesus dormindo, matar os discípulos desesperados na água, mas esqueceu de colocar no plano. A gente precisa calar um crente que precisa de milagre. Eu vou na festa que deu glória. Glória a Deus. O plano é aparentemente perfeito, mas já me esqueceu de colocar no plano. A gente precisa calar a voz de um crente que clama. Por quê? Porque quem precisa clama e quem clama tem resposta. Vou na festa quem pegou. Quem precisa clama e quem clama tem resposta. Começou a quebrar, que a água vem, que o barco passa, que o vento vem, o texto diz: e foram clamar a ele. Jesus! Oh, glória, o diabo disse assim: eita, esquecemos. O que é, chefe? De calar a boca de Pedro, de calar a boca de Tiago, de calar até o Tomé que não crê, está clamando lá também. Não vai dar certo. Não vai dar. Oh, glória, a macumba foi até forte, mas o diabo esqueceu que tem alguém clamando na tua casa. Oh, glória, tem 300 alfinetes na foto, mas o diabo esqueceu. Não vai dar certo porque tem mais irmão de oração lá, tem homem de oração lá, tem alguém que ora lá, e quem clama tem resposta. Eu não vim para um culto de playboy, irmão. Eu não vim para um culto de patrocínio. Eu vim para um local que tem gente que clama. E para quem clama, eu consigo, eu oro. Segura a mão de alguém aí e diga: teu clamor terá resposta. Teu clamor, para de graça, vai. Melhor aí. Teu clamor terá resposta. Tua oração terá resposta.
glória. O diabo não vai matar na droga. O diabo não mata no vício. O diabo não mata no forró. O diabo não mata de cirrose. Porque o céu está dizendo: eu já ouvi o teu clamor e terá resposta. Você pode adorar. O segredo está aqui, ó. É clamar. Vem ficar jogando direto na internet, não vai clamar, terra. Vem ficar usando o texto bíblico para ficar jogando direto para os outros. Vamos pro joelho, vamos embora de graça. Vem ficar lá no status do WhatsApp para jogando. Vai orar, vai clamar. Vai clamar, porque clamou tem resposta. Se o Bartimeu tivesse calado, até hoje está cego. Até hoje está cego. Quem passa? Quem que é cego? Quem passa? Quem passa é Jesus de Nazaré. Está vendo pouco? Está vendo pouco? Como é que é? O cego aqui é tu. E eu que estou vendo ele, você está falando que eu estou vendo, você que não vê, você não. Sou cego no físico. Como é que é essa aqui? Sou cego no físico. Eu sou diferente de você. Você enxerga no físico, mas é cego no espírito. Eu sou cego no físico, mas enxergo no espírito. E vou falar quem ele é agora, tá vendo? Jesus! Filho de Davi! A mulher cananeia, se não clama, a filha estava endemoniada até hoje. Então diz assim, ó, e ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí sabe o que a Bíblia diz? E um discípulo diz assim: mestre, despede essa doida que vem gritando atrás de nós. Como é que é? Meu Deus! Eu amo pregar para quem entende Bíblia, não é fácil. A mulher está aqui, ó: Jesus, filho de Davi, minha filha está miseravelmente endemoniada, tem misericórdia. Olha o Pedro, despede ela que vem gritando atrás de nós. Olha o Mateus, ele disse: Senhor, tem uma doida gritando atrás de nós. Aí Jesus disse assim: atrás de quem? Ô Tiago, você viu ela gritar teu nome? Não. Ô Pedro, ela gritou teu nome? Não. Ela está gritando quem? Está gritando Jesus. Se eu não estou reclamando, se eu não estou achando ruim porque ela está gritando, por que você está achando ruim? Quando gritar teu nome, você reclama. E quando for o meu, deixa eu clamar. Deixa eu clamar. Deixa eu clamar. Glória! Fica de pé, que eu quero orar aqui. Deus disse assim: Jeremias, você quer coisa grande? Quero. Quer coisa firme? Quero. Quer que eu te fale coisas que nem você sabe? Ou como eu quero? Eu vou te contar o segredo, tá? Qual é? Clama a mim. Porque coisa grande, coisa firme só vem para quem clama. Eu oro agora lhe dizendo só mais uma. Para quem não gosta, eu respeito. Eu te respeito. Mas aí você vai ter um problema no céu. Não, tu vai ter um problemão no céu. Como é que tu vai chegar no céu, mano? Porque o céu, se tem um local que tem clamor, é lá. E detalhe, um ambiente que não precisava ter clamor, tem. Agora um ambiente que precisa ter, o povo não quer.
O céu não precisa ter clamor. Mas o texto é assim, ó. Isaías falou assim: rapaz, eu vi serafins acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 sobre os pés, o rosto com 2 olhos. E clamava. Aleluia! Isaías diz assim: lá não precisava ter, mas eu vi que lá tem clamor. E clamava. Ah, pastor, mas só um texto? Um texto só? Fica vago. Então vá brigar com João, que disse: olha, eu tive a visão na ilha de Patmos. Você ouviu o que é, João? 24 anciões. O termo ancião aqui dá o sentido de... perdi a Bíblia já foi. Ainda bem que eu tenho mudado. O termo ancião aqui dá o sentido de pessoa da maioridade. Sabe o que está dizendo assim? Eu vi velhinhos, senhores e senhoras. Sentido figurado. E o que você viu, João? Eles tinham 24 anciões, cada um tinha uma coroa linda. Só que quando eles viam o trono dele, eles tiravam a coroa, colocavam a coroa diante do trono e faziam o que, João? E clamavam, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. A ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio. Você está enrolado, hein? Segure a mão de um crente, eu oro agora e entrega ao pastor. E repreendeu o vento e disse: mar, te acalma. E o texto assim, ó: e houve grande bonança. Aleluia! Por que, pastor? Porque com Jesus é assim: do jeito que começou, vai terminar. Glória a Deus! Feche os seus olhos. Isso aqui me encanta na Bíblia, irmão. Rapaz, perdi a Bíblia. Oxi! Não, amanhã. Quarta-feira vem o outro já. Estou me convidando. Ó. Tu tem assim, ó. Capítulo 5, versículo 1. E chegaram do outro lado. E é isso que vamos orar agora. Diga para alguém: eu vou orar por você, porque nós vamos chegar do outro lado. Feche os seus olhos. Você pode levantar a voz em oração. Se você pode, faça isso. Ó Deus, eu quero orar com a tua igreja, abençoar o teu povo debaixo da tua palavra. Ama, Senhor, também. O Senhor está chegando para assumir o controle de tudo. Do maior ao menor, o Senhor está assumindo o controle de tudo. Da casa, da família, da empresa, dos negócios, dos sonhos, dos projetos, dos filhos, do marido, do casamento. O Senhor está assumindo o controle de tudo. Todo o plano do diabo acabou de cair por terra esta manhã. Esta semana será uma semana de milagres e de provisão ao teu povo. Porque nós vamos chegar aonde o Senhor já determinou. Porque nós cremos no poder da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, te adorar, te agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Se você puder, abrace alguém agora e diga: você vai chegar onde Deus falou. Mas fale com autoridade. Você vai chegar onde Deus falou. Tua casa vai chegar onde Deus falou. Teu ministério vai chegar onde Deus falou. Teu sonho